Deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri e que mudou toda a minha vida. Não é que você não consegue mudar. Muitas vezes é a sua mente que não te deixa. E você, na maior parte das vezes, nem percebe isso. Muitas vezes, inclusive, você já sabe qual é a origem do seu problema, da sua trava. Você até tem consciência sobre tudo isso. Mas volta e meia, a preocupação, o medo, a resistência, a necessidade de controle, todos esses mecanismos estão ali te puxando para trás. Quantas e quantas vezes você tentou mudar algo na sua vida, na sua rotina, nas suas escolhas, mas sentiu que parecia que tinha uma trava que sempre te puxava para o mesmo lugar. E isso te faz repetir a mesma situação nos seus relacionamentos, nos seus trabalhos, na sua relação com o dinheiro e muitas vezes até mesmo com a sua saúde. E é justamente porque eu descobri algo revolucionário que pode ser aplicado em até 2 passos simples que eu tô aqui para te mostrar que a solução ela pode ser mais fácil do que você imagina. Mas antes, para você que ainda não me conhece, meu nome é Tainá e há anos eu trabalho com a constelação familiar. Essa é a base do meu trabalho, não só como uma ferramenta terapêutica, mas também como uma filosofia de vida que transformou completamente a minha vida, os meus relacionamentos, a minha relação com o trabalho, me trazendo um propósito e uma profissão. E não só isso, a constelação inclusive transformou a vida de muitos alunos e também muitos clientes que passaram nos meus atendimentos. Mas depois de anos trabalhando com essa ferramenta, eu comecei a perceber algumas lacunas que muitas vezes faziam com que o cliente não executasse completamente o direcionamento dado em uma sessão, ou não tivesse motivação suficiente para aquilo, ou em muitos casos também ele não tinha total clareza de qual era o seu objetivo, o que ele queria para sua vida. E isso mantinha esses clientes travados em uma zona conhecida, repetindo tudo aquilo que já viveram, porque eles não conseguiam enxergar nenhuma possibilidade nova. Foi pensando nisso que eu comecei a pesquisar e estudar muito sobre neurociência. E dentro da neurociência eu descobri alguns processos que são essenciais para a atualização de memórias. E quando eu descobri essa ferramenta, eu comecei a aplicar imediatamente isso com os meus clientes de acompanhamento. E eu percebi ali que existia um espaço, um complemento, algo que ajudava a fortalecer e consolidar aquilo que a constelação já trazia. E foi justamente dessa busca que nasceu algo que eu venho compartilhar aqui com você. Um processo que não substitui a constelação, mas que pelo contrário, nasce como um complemento essencial que te ajuda a consolidar essas novas possibilidades na sua vida. Existem 2 campos. O campo de memórias, que é tudo aquilo que você interpretou do seu passado, tudo aquilo que você acredita sobre a vida, de acordo com os ambientes que você esteve inserido, de acordo com tudo que você assistiu e percebeu ao longo da sua vida. E existe um campo de possibilidades que são novas estruturas de pensamento, novas formas de olhar para a vida, novas formas de olhar para você, para sua identidade, que vão fortalecer você a viver uma experiência nova na sua vida, seja no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com o dinheiro. E é consolidando esse processo que você vai conseguir transformar a sua realidade. Mas antes da gente entrar nesse processo, a gente precisa entender o porquê que a nossa mente muitas vezes coloca travas na nossa vida. Primeiro você precisa entender que o seu cérebro ele consome cerca de 20 a 25% de toda a energia do seu corpo, mesmo representando apenas 2% dele. 2% do peso total que você tem. E porque ele consome tanta energia, se ele tivesse que pensar em todas as decisões que você toma, sem que esses processos estejam automatizados dentro de você, isso gastaria uma energia enorme, que seria insustentável. É por isso que ele cria atalhos, que são memórias, que são hábitos, que são crenças, processos que já estão automatizados dentro de você. E o grande problema é que esses atalhos muitas vezes funcionam como um filtro. Nós não vemos a realidade realmente como ela é, nós vemos a realidade com base nas interpretações
interpretações que nós damos para a vida. E isso, inclusive, baseado na nossa experiência da infância. Então, tudo que você viu e ouviu sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre trabalho, por exemplo, foi criando uma simbologia interna para você. É por isso que se você olha para o dinheiro e acredita que ele pode ser o vilão da sua história, que se você tiver muito dinheiro, algo ruim pode acontecer, ou que o dinheiro gera muito conflito, se você cria uma interpretação nesse sentido, automaticamente você vai criar processos internos de comportamentos e ações para se livrar daquilo que você vê como um vilão, como um inimigo, como algo que você não quer na sua vida. É por isso que muitas vezes o dinheiro não para na sua mão. Da mesma forma, em relação a relacionamentos, se você assistiu, viu muitas pessoas do seu círculo íntimo, da sua família, por exemplo, tendo muitos conflitos, tendo relacionamentos difíceis, com muita briga, às vezes até com violência, você pode criar uma associação interna, uma interpretação de que relacionamento é algo ruim. E tudo que é ruim, você vai querer evitar. É por isso que muitas vezes você não dá chance para o amor verdadeiro acontecer, porque você não sabe como ele funciona. Você não tem referência de tudo isso na sua memória interna. E diante desse lugar, é tão interessante a gente perceber que duas pessoas, muitas vezes mesmo morando na mesma casa, inclusive, mesmo tendo um mesmo contexto, mesmo tendo uma mesma experiência, elas podem inclusive criar interpretações diferentes para um mesmo fato. Eu vou dar um exemplo real de um colega que ele tem 2 filhos gêmeos e certa vez ele decidiu colocar esses gêmeos de castigo, um menino e uma menina. E o castigo foi que eles ficassem no quarto, fechados lá, para pensar um pouquinho. A consequência disso foi que o menino achou aquilo sensacional, porque dentro do quarto ele tinha videogame, ele tinha muita coisa para fazer. E a menina interpretou aquilo como um castigo, como talvez algo da sua própria identidade, né? Se sentiu culpada por ter feito algo errado. Ela internalizou uma experiência diferente. E é muito interessante como os dois, tendo os mesmos pais, a mesma estrutura biológica, sendo gêmeos, tendo nascido ali no mesmo tempo, eles, dentro de uma mesma experiência, internalizaram aquilo de forma diferente. E dentro dessa simbologia toda que a gente cria, a gente precisa entender também como que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, ele é orientado para a sobrevivência. O seu cérebro não quer crescimento, ele quer sobreviver. E muitas vezes aquilo que é novo, aquilo que é diferente, parece para o cérebro algo muito ameaçador, porque é incerto, é arriscado, eu não sei o que vai acontecer. Então ele tenta de todo modo te proteger, para que você evite essa nova possibilidade. E o mais engraçado é que o conhecido muitas vezes parece seguro mesmo quando ele é algo ruim. É por isso que tem muita gente que continua em relacionamentos fracassados, relacionamentos terríveis, porque na concepção dela, dentro daquela relação, pelo menos ela já sabe o que esperar. E uma relação nova, uma nova possibilidade, pode ser, dentro do pensamento dela, algo perigoso. Então, mesmo que a minha realidade esteja ruim, lá dentro do meu funcionamento mais primitivo, pelo menos esse ruim que eu estou vivendo aqui, ele é previsível. E você acaba escolhendo aquilo que é ruim, só porque parece seguro. Então o cérebro, ele cria ali simbologias internas, interpretações, verdades internas, convicções que vão dirigir as suas escolhas. E você passa boa parte da sua vida evitando tudo aquilo que é novo e diferente. E continua fazendo isso, reclamando que a realidade continua sempre igual. É quase um paradoxo aqui. Mas você não faz isso de modo intencional. Você faz isso muitas vezes para preservar energia e porque esse processo já está automático dentro de você. Porque toda crença, toda convicção interna, nada mais é do que um atalho que o seu cérebro usa para te dizer que isso é seguro para você. E é justamente daí que começam a surgir os padrões que se repetem. Portanto, as crenças que você tem, as simbologias internas que você tem, são interpretações que o seu cérebro te deu para dar sentido ao mundo. E são essas crenças que vão funcionando como
uma orientação ali interna sua. E essa orientação interna define as suas ações. Quando eu falo ações, inclusive, define aquilo que você evita. E por mais que você tenha muitas crenças limitantes, como por exemplo, o dinheiro ser algo ruim ou o relacionamento ser algo ruim, para o seu cérebro, ele está te protegendo. Quando você evita ganhar mais, quando você evita viver uma nova relação, você está se mantendo dentro daquilo que é seguro para você. Portanto, aquilo que nós chamamos de crença nada mais é do que um mecanismo de segurança do seu cérebro, para preservar sua vida, mesmo que esses medos que você tem aí no seu interno não sejam medos reais, sejam medos aprendidos. Porque uma pessoa só tem resultados diferentes de você porque ela pensa diferente de você, porque ela age diferente de você. E aí a gente entra num lugar onde muita gente acredita que se já entendeu qual é a crença dela, tudo automaticamente deve mudar. Eu já sei de onde vêm os meus padrões, eu já olhei para o meu passado, eu já me reconectei com a minha história, eu já sei de repente quais as lealdades que eu estava preso ou presa. Mas o grande problema é que ter consciência do problema não muda o problema. São as suas ações concretas que vão realmente mudar essa sua concepção sobre a vida. E aqui está uma grande questão. O seu consciente, essa parte racional sua, entende que é melhor ter mais dinheiro, que é melhor ter bons relacionamentos. Mas essa parte primitiva, que é o seu inconsciente, que está orientado para a sua sobrevivência, ele está te protegendo. É por isso que você muitas vezes repetir frases como, por exemplo, eu mereço prosperar, nada acontece. Ou às vezes, isso pode até te trazer um efeito rebote, se as suas emoções não estão alinhadas com essa afirmação, com essa crença, com esse modo de pensar. Porque toda vez que eu afirmo, eu sou próspero, eu sou uma pessoa rica, eu sou milionária, eu mereço prosperar, e lá no fundo existe uma crença contrária a isso, ou eu olho para minha realidade e eu não percebo isso fora, muitas vezes você começa, inclusive, a sentir culpa por não estar vivendo isso ainda. Você começa a sentir raiva da sua realidade. E aqui a gente tem um grande problema, porque na verdade, quanto mais você faz isso, mais você grava uma informação errada. Inclusive sobre merecimento, por exemplo, que merecimento está ligado à culpa, está ligado à raiva. Então esse não é o caminho. Você só vai viver uma realidade nova quando o seu pensamento, a sua crença, a sua convicção estiver alinhada com o seu sentimento. E isso estiver automatizado, consolidado dentro de você. Porque o seu inconsciente, que é essa parte que automatiza processos, ele sempre vai ganhar da sua parte racional. Por isso que você precisa integrar essas duas porções. Eu vou te mostrar um experimento básico só para você entender como isso funciona na prática. Aqui na nossa tela você tem aí um quadro com um monte de escritas um pouco embaralhadas. E mesmo estando escrito de forma estranha, com números ou letras diferentes, ainda assim você consegue ler e compreender o que está escrito sem muito esforço. Isso acontece porque o seu subconsciente, o seu inconsciente, ele reconhece padrões. Ele não precisa que cada letra esteja perfeita, basta que todo o conjunto faça sentido. O subconsciente, ele funciona como um autopiloto. Ele decifra códigos, ele preenche lacunas e ele processa informações rapidamente, sem precisar da sua atenção plena. Agora eu vou te mostrar um outro código rapidamente. Então vou colocar aqui na tela esse código, vou tirar esse código e eu vou te perguntar: você consegue dizer para mim imediatamente o que estava escrito? Ou melhor, você conseguiu decorar essa informação? Você conseguiu memorizar essa informação? Muito provavelmente não. Por quê? Porque quando você tem uma informação solta, você recebe essa informação primeiro nessa parte consciente. E o consciente funciona como um bloco de anotações rápidas. Ele só armazena pouca informação e em quantidade limitada. Se essa informação que chegou para você não tiver uma emoção forte associada, não tiver grande relevância,
relevância ou você não tiver repetido várias vezes essa informação, ele vai facilmente descartar. Você não consegue consolidar isso na sua memória de longo prazo, você não consegue consolidar isso nesse processo automático que é o teu subconsciente. Então a gente viu aqui que para você gravar uma informação, você precisa de uma emoção associada. E qual é a informação mais poderosa que o teu sistema nervoso grava? O medo. É por isso que muitas vezes, mesmo sabendo o que você quer, você sente uma trava, porque no fundo você tem medo ali. O medo está guiando as suas escolhas. O medo está segurando as rédeas do seu avanço. Então o que a gente precisa entender aqui? Toda criança nasce dependente e vulnerável. E para sobreviver, essa criança ela precisa pertencer, ela precisa ser aceita, ela precisa receber cuidado. Por isso o medo se torna a base das crenças que essa criança vai construir. Ela se orienta pelo medo de perder o amor das pessoas, o medo de não pertencer, o medo de não dar conta. Então, por exemplo, se uma criança ela foi ridicularizada em público, aquela emoção que ela sentiu ali de vergonha, de humilhação, fica registrada nela, fica gravada, guardada dentro dela. E ela cria a partir disso um registro automático. Me expor é perigoso. E essa frase invisível, né, esse pensamento, essa convicção passa a guiar as decisões e as escolhas dela a partir dali. Portanto, o que eu estou te dizendo em outras palavras aqui é que toda criança tem um medo como raiz. O medo de perder dinheiro, por exemplo, o medo de perder pessoas, o medo de perder segurança, o medo de não pertencer, o medo de ser rejeitado, de ser excluído, faz com que você se anule dentro das relações. O medo de não dar conta, o medo de fracassar, de não ser suficiente, faz com que você evite o seu crescimento, evite novas possibilidades, evite novos desafios. O medo de mudar, de sair da zona de conforto, faz com que você se agarre àquilo que é previsível, aquilo que você já conhece. Então, quando você se sabota, não é por burrice, falta de informação, falta de conhecimento, falta de orientação. Isso é autopreservação. É o seu inconsciente dizendo, é mais seguro não avançar. Mas aqui a gente tem um fator extremamente importante. Freud já dizia que todo medo esconde um desejo. E quando a gente para olhar com atenção, por trás dos nossos maiores medos também existem os nossos maiores sonhos. Por exemplo, o medo de ser traído, o medo de ser trocado por outra pessoa, o medo de ser abandonado, por exemplo, pode esconder um desejo profundo de ser prioridade na vida de uma pessoa, de confiar completamente em alguém, de viver um amor leve e seguro onde você é correspondido. Por exemplo, o medo de perder dinheiro pode revelar um desejo profundo de você ter liberdade e segurança financeira. O medo, por exemplo, de fracassar profissionalmente pode revelar um desejo profundo de se sentir reconhecido, de se sentir valorizado. O medo de perder uma pessoa querida, alguém que você ama, pode esconder o desejo profundo de pertencimento, de vínculo e de continuidade do amor. Então percebe como os nossos maiores medos, na verdade, revelam aquilo que a gente mais quer. O que parece uma trava para você, na verdade, é uma bússola. O seu medo está querendo te dizer algo. Você só precisa parar para ouvir. Bom, então até aqui você já entendeu que o seu cérebro busca segurança ao invés de crescimento. Mesmo que isso significa viver dentro de padrões dolorosos. Você já entendeu também que experiências criam crenças, regras invisíveis, atalhos automáticos dentro de você. E você percebeu também que por trás de todo medo existe um desejo seu. A grande questão aqui agora é, se as nossas crenças nascem do medo e da repetição, como é que a gente muda então esse jogo? Como que eu posso transformar crenças que limitam em crenças que impulsionam? É aqui que entra o passo mais importante, o processo de reestruturação e mudança de crenças. Então aqui eu quero te conduzir em um exercício bem rápido e prático, porque muitas vezes a gente não sabe conscientemente quais são as crenças que estão nos guiando, mas existe aqui um caminho sólido, um passo a passo para a gente poder identificar isso. Então a primeira pergunta que você deve se fazer nesse momento é: qual
qual é a área da minha vida hoje que mais me trava? Então, qual é a área que você olha e que você vive ali de repente um caos, uma oscilação de sentimentos, algo que não tá legal para você? Pode ser, por exemplo, dinheiro, relacionamento, trabalho, saúde. Dentro dessa área, agora se pergunte, qual é o pior cenário que eu temo que aconteça nessa área? Então, do que eu tenho mais medo? Por exemplo, se é dinheiro, a sua questão, a sua queixa, qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida em relação a dinheiro? Dentro desse olhar aqui é onde o medo aparece. Esse medo é a raiz da sua crença. Então, quando você identificou a crença, a gente vai para uma segunda etapa. Identificou o medo, identificou o que está por trás, a gente vai para uma segunda etapa, que é questionar essa crença, questionar esse medo, essa estrutura. Pergunte-se a você mesmo: você tem certeza absoluta que isso vai acontecer, que esse medo vai acontecer? Se ficar muito difícil de você duvidar disso, faça o seguinte exercício. As coisas acontecem assim para todo mundo? Eu conheço alguém que vive uma realidade diferente? Perceba que as crenças elas são generalistas. Geralmente é uma afirmação do tipo: os homens não são confiáveis. Será que todo homem não é confiável? Por que a gente precisa questionar essa estrutura de pensamento? Porque quando eu começo a duvidar, eu começo a enfraquecer aquela convicção. Aquilo talvez não seja mais uma verdade absoluta. E esse é um exercício importante. Você precisa começar a duvidar das crenças que te limitam, para que elas possam enfraquecer. O terceiro passo, depois que você já identificou o seu medo, a crença ali por trás, já questionou tudo isso, é você identificar qual é o comportamento que você tem a partir desse pensamento. Então, por exemplo, o que você faz ou deixa de fazer porque você acredita nisso? Eu acredito que eu posso perder tudo que eu já conquistei. O que você faz a partir dessa estrutura de pensamento? Eu evito a mudança, eu evito investir em algo novo, eu evito delegar processos porque eu preciso manter o controle de tudo, preciso manter tudo previsível. Então, o que você faz ou deixa de fazer, no caso evita, acreditando nisso? Quais são os ganhos que você tem mantendo essa crença? Entenda ganhos como, por exemplo, se eu evito a mudança, eu não perco nada na cabeça da pessoa. Esse é o ganho. Se eu evito investir, eu não perco dinheiro. Então, qual é o ganho que você tem mantendo esse comportamento? Isso vai te mostrar, isso vai te revelar que todo comportamento então cumpre para você esse papel de proteção. Quarta etapa, você precisa encontrar o desejo que você tem e a clareza dos próximos passos. Então aqui eu vou pedir que você feche os olhos por um instante e imagine quais são as possibilidades, quais são os desejos, o que você quer realmente viver na sua vida. A gente já percebeu que você não quer viver, a gente já percebeu que você tem medo, mas o que você quer então? Qual é o seu desejo? Imagine-se vivendo dentro desse lugar. Depois dessa etapa onde você imagina, onde você mergulha em buscar o seu desejo, essa resposta daquilo que você quer, você precisa começar a definir passos concretos para se aproximar um pouco mais disso. Então, veja bem, quando você tem um objetivo muito grandioso que é totalmente diferente da sua realidade, vamos imaginar que você ganha ali um salário mínimo e você sonha em ser um dono de uma multinacional. Só um exemplo. Quando o desejo, o objetivo é muito distante da sua realidade, às vezes você pode não ter motivação para executar isso, pode ficar perdido de qual é o próximo passo, o que você precisa fazer. Então a gente tem que quebrar isso em etapas. Ao invés de pensar lá no distante, a gente vai olhar para o micro. Então, para eu poder chegar mais próximo disso, qual é o passo que eu preciso dar? De repente eu preciso me matricular num curso para aprender sobre empreendedorismo. Só exemplo, eu preciso de forma prática começar a fazer mais amizades, começar a frequentar novos ambientes, me conectar com pessoas diferentes. Isso são alguns exemplos de ações práticas que vão te aproximando daquilo que você deseja. Porque a gente só muda uma realidade quando a gente transforma isso em ação e começa a consolidar na nossa mente, né, no nosso processo mental, no nosso cérebro, uma realidade diferente. Ele começa a conceber
que essa possibilidade não é mais uma ideia, é uma possibilidade real. Você está mais próximo disso. Então, para você transformar a sua realidade, você precisa fortalecer esse padrão, fortalecer esse novo movimento. E isso se dá por meio de algumas técnicas. Então, por que eu digo que pode ser simples? Porque até aqui com você, eu apliquei 2 passos importantes: o mapeamento da crença e a reprogramação e consolidação de um novo pensamento, de uma nova forma de ver, uma abertura real para o novo, mas não só no mundo das ideias, através de ações práticas. Então, até aqui você já entendeu todo o processo. Você já sabe como identificar suas crenças, como fazer esse mapeamento, você sabe como questionar, você entendeu que você precisa mapear o seu desejo, mas eu preciso ser extremamente sincera aqui com você. Só você saber o caminho não garante que você vai mudar. E eu não falo isso para te decepcionar, mas para que você entenda que existem algumas barreiras internas que muitas vezes vão criando resistência dentro de você e vão minando a sua força de vontade. E eu quero te dizer que barreiras são essas aqui. A primeira barreira é o seu próprio inconsciente. Ele é rápido, automático e ele vai puxar você de volta para velhos padrões, porque ele busca a sua proteção e porque anos e anos de programação não são mudados assim do nada. Você precisa de processo para isso. A segunda barreira que você vai encontrar é a repetição que você herdou da sua história familiar. Décadas de história não se apagam por conta que você conheceu uma nova teoria. A terceira barreira que você pode encontrar é o mundo lá fora, a sociedade, a pressão social, a comparação, o julgamento muitas vezes. Então, muitas vezes você pode até decidir mudar, mas sem suporte, a realidade pode muitas vezes fazer você voltar para trás. E é justamente por isso que a maioria das pessoas para no meio do caminho. Elas entendem, elas começam a tentar, mas sem as ferramentas certas, elas voltam para o mesmo lugar. E foi justamente por isso que, para romper com esse ciclo, eu criei o ponto de virada, que é uma caixa de ferramentas completas, as mais validadas no mercado, que vão te ajudar a consolidar essa nova estrutura de pensamento dentro de você. Dentro do meu treinamento, você vai encontrar instrumentos certos para você lidar com todas as barreiras que eu mencionei aqui. Para o seu inconsciente, você tem exercícios específicos que vão acessar diretamente a raiz do seu padrão. Para as repetições familiares, você vai ter práticas que permitem você ressignificar e liberar aquilo que não é seu. Soltar pesos que não te pertencem. E para toda a pressão externa, você vai ter trilhas específicas que vão fortalecer você em temas críticos, como por exemplo dinheiro, relacionamento, comunicação e até autoestima. Então, além da nossa trilha principal, que é toda essa estrutura em 2 passos de mapeamento e consolidação das novas crenças, trazendo várias ferramentas para que você possa aplicar isso, você tem lá dentro do treinamento trilhas específicas para trabalhar as áreas mais importantes da sua vida. Porque sozinho, a chance de você cair no automático é enorme. Agora, se você tem em suas mãos o mapa completo e as ferramentas certas que te permitem mudar tudo isso, você pode transformar a sua vida com mais clareza e consistência. E por que que o ponto de virada é algo completamente diferente do que existe no mercado? A maioria dos cursos que você vê por aí são longos, cheios de teoria e pouco aplicáveis, pouco práticos. Você assiste e entende os conceitos, mas no dia a dia você não tem as ferramentas necessárias para transformar aquilo numa prática real. E é justamente por isso que eu criei o ponto de virada de uma forma totalmente diferente. Ao invés de ser um processo longo e complicado, você vai aprender em apenas 2 passos simples, mas validados pela neurociência, como identificar os padrões que limitam a sua vida e reprogramá-los. 2 passos, direto ao ponto, de forma rápida, prática e ainda validado cientificamente, onde você tem total autonomia e controle do seu processo. E por que eu falo de autonomia? Porque quando a gente fala muitas vezes até de algumas práticas terapêuticas, a gente encontra um problema. Nem todo terapeuta tem as ferramentas certas e muitas vezes o processo pode se tornar extremamente longo e caro. Ao invés de você encontrar a raiz do problema e resolver aquilo na sua vida de forma direta e prática, você passa
passa anos em sessões ali, fazendo grandes investimentos, gastando seu tempo, gastando seu dinheiro, sem de fato alcançar o resultado que você procura. Então a gente vai fazer uma conta rápida aqui. Imagine que você faz 4 sessões de terapia por mês no valor de mais ou menos R$200. Em um ano você já gastou mais de R$10.000 e muitas vezes você ainda não resolveu o seu problema. Agora veja bem, eu não estou dizendo que terapia não é importante. Muito pelo contrário, eu acredito que os processos eles podem e devem se combinar. Mas o que eu quero te oferecer aqui é algo diferente. Eu quero te oferecer autonomia. Eu quero te oferecer o mapa por dentro. Com o ponto de virada, você aprende a aplicar as ferramentas em você mesmo. E tudo isso que eu já te mostrei aqui num valor infinitamente menor de apenas R$1.497. Isso no valor à vista que você pode parcelar em até 12 vezes. Dentro do ponto de virada, você conta com suporte individual, aulas ao vivo para te assistir e acompanhar de perto, onde você inclusive pode tirar as dúvidas diretamente comigo, e uma verdadeira caixa de ferramentas práticas, que inclui trilhas específicas que você pode assistir ali no seu tempo dentro de um ano de acesso. Ou seja, ao invés de gastar anos ou milhares de reais tentando sozinho ou com as pessoas erradas, você pode acessar agora e de forma direta e guiada as ferramentas mais validadas no mercado e que realmente transformam a sua vida. E se você realmente está aberto para viver novas possibilidades em todas as áreas da sua vida, eu te convido a fazer parte do ponto de virada. Clica no botão abaixo e entre para a nossa comunidade.